Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar: Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E se você gosta do nosso programa Palavra Espírita e quiser colaborar conosco para manter esse programa no ar, por favor, entre em contato com esse telefone que está aparecendo aí no rodapé da sua tela. E hoje está comigo uma amiga que eu conheço no mundo da doutrina espírita, no mundo espírita, digamos assim, no movimento espírita, para ser mais exato, Márcia Dufal. Dufal é como se escreve, mas a pronúncia é Dufo. Mas então, aqui no Brasil a gente usa Dufal. Corrigindo, Márcia Dufo. Márcia, muito obrigado, Márcia, por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre doutrina espírita. Sim. Márcia, é sabido que o espiritismo vem numa crescente, digamos assim, junto à sociedade brasileira, junto às pessoas. Tu atribui... Quais os motivos que levam a esse crescimento do espiritismo junto às pessoas? Jader, assim, o que nos deixa muito feliz, inclusive, né? Porque a gente sabe que a doutrina espírita, se considerarmos o número de pessoas que se dizem espíritas, pelo menos a partir dos censos, comparado a nível de mundo, nós estamos falando de um percentual muito pequeno, né? Comparado com a humanidade. Sim. No Brasil, é onde o espiritismo mais se difundiu e atinge um número maior. Eu acredito que muito também por ocasião do começo do espiritismo aqui, a própria política possibilitou isso, né? E é um processo importantíssimo para o despertar do ser humano, porque estamos falando de uma doutrina séria. Estamos falando de uma doutrina que foi preparada, elaborada, cuidadosamente por um nome fantástico que nos veio deixar um legado, que foi Allan Kardec, né? E trouxe isso com muita seriedade para todos nós. E nesse processo de construção da doutrina espírita, desde os primórdios, se iniciou uma caminhada para que o espiritismo pudesse se estabelecer no planeta Terra, né? E esse movimento por parte da espiritualidade também de maneira sólida. E para isso necessário foi o envolvimento da razão, né? Que realmente fosse uma ciência séria, muito bem encadeada, para que realmente atingisse as consciências humanas e não se tratasse mais como uma fé irracional, como se estabelecia até então muitas crenças e convicções. Só um parênteses, sim. Tu falaste aí que se estabelecesse uma ciência, mas o espiritismo não é religião? Exatamente. O espiritismo veio possibilitar um despertar de um corpo de doutrina, nos trazendo um olhar filosófico, explicando as questões da humanidade no campo da filosofia, trazendo o aspecto de ligação com Deus, trabalhando a religiosidade do homem e trazendo ainda por cima, que era o mais importante, o que possibilitaria o estabelecimento do espiritismo na Terra, a racionalidade científica. A ponto de a espiritualidade dizer que o espiritismo caminharia lado a lado com a ciência. Até hoje, nenhum fundamento espírita deixou de ser comprovado pela ciência. A ciência ainda não tem mecanismos para muitos princípios, muitas teses que o espiritismo já traz.
Antes mesmo de as ciências médicas estabelecerem muitas questões, já estávamos com um entendimento e uma compreensão corroborada nas obras de André Luiz, por exemplo, no campo da ciência médica, que hoje conseguimos interpretar porque a ciência já tem mecanismo e possibilidades de compreensão. Então o Espiritismo ele iniciou de uma maneira muito séria. Camille Flammarion, que foi um dos primórdios e um expoente da doutrina espírita em seu tempo, ele tinha o cuidado de participar dos fenômenos espíritas e contratar mágicos, para que esses mágicos que tinham experiência pudessem participar do fenômeno e dizer: não, isso é algo que realmente eu não consigo explicar, isso é fraude. E quando Camille Flammarion identificava que havia um processo de fraude, ele publicava no jornal, para que a ideia espírita realmente se pautasse nos ensinamentos dos espíritos e fosse considerada uma ciência séria. Essa era a intenção naquele momento, que estava despertando o espiritismo para nós, né? Tu falaste em Camille Flammarion. Quem foi Camille Flammarion? Para o nosso público que não conhece. Camille Flammarion foi um expoente da doutrina espírita na época, né, do início dos primórdios do espiritismo no Brasil, na França, e ele foi um estudioso da doutrina. Ele participou dos fenômenos, assim como Allan Kardec participou. Tem obras publicadas fantásticas a respeito desses procedimentos e o método que ele utilizou, para que pudesse realmente o espiritismo ser considerado uma doutrina séria, né? Márcia, hoje nós vivemos o espiritismo do Brasil como em nenhum outro país do mundo, né? O espiritismo ele entrou, digamos, no Brasil muito mais do que em outros países. Mas em termos de sociedade, como é que tu pode dizer alguma coisa sobre o que o espiritismo traz de benéfico para a sociedade em que nós vivemos, enquanto seres humanos? Entendo. Quando se pensa em espiritismo, se identifica já os princípios que essa doutrina nos traz, né? Do que fala essa doutrina espiritismo? Existem teses espíritas fundamentais para o progresso da humanidade. Por que essa preocupação inicial que as teses espíritas se fundamentassem como uma identificação real do pensamento dos espíritos? Para que realmente as teses, aquilo que seria dito a partir da vinda da doutrina espírita, pudesse interferir nas relações humanas. É essa a proposta. Então eu preciso tratar com seriedade para que não se torne uma crença que daqui a pouco as pessoas simplesmente abolem de suas vidas, para que significasse o espiritismo algo que realmente pudesse estabelecer mudanças. Então o espiritismo vem tratar dos princípios fundamentais que nos despertam consciências, trabalham a nossa razão. Quando eu falo da imortalidade da alma, eu já tiro a ideia central de que eu estou falando apenas de um mundo e de uma vivência. Há uma continuidade, ou seja, isso reflete diretamente nas minhas atitudes. Haverá um futuro, né? E a existência de Deus, a consciência de um ser que, ainda que muitos não denominem como Deus, há algo, ou alguém, há uma força, há algo que controla, que está acima de nós, né? A comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade da espiritualidade vem nos trazer informações fantásticas acerca do mundo espiritual, né? A reencarnação, que é, eu acredito que uma das principais teses espíritas que atuam diretamente na mudança comportamental de um indivíduo. Porque quando você pensa que, ainda que por temor a uma continuidade, ao que vai acontecer no futuro, eu começo a mudar meu comportamento. Ainda que eu ainda não esteja fazendo por consciência e convicção, não tendo uma postura adequada diante da vida por consciência e convicção, ainda que por medo, eu estou tendo. Então, a informação e o contato com todas essas informações acerca da doutrina espírita, os princípios, me possibilitam uma mudança de passo. Quer queira, quer não. Não posso dizer que eu sou a mesma pessoa a partir do momento que eu tive contato com o espiritismo. Ele desperta a minha consciência e a minha razão para um olhar diferente com relação à vida e como eu devo ser diante da sociedade.
A doutrina espírita tem 3 fundamentos básicos, que são explicar quem sou, de onde vim e para onde vou. O que tu pode nos falar a respeito disso, desses fundamentos basilares, digamos assim, da doutrina espírita? Ela me explica quem sou? Como que ela me explica quem sou? Pois então, Jader, dentro dos princípios espíritas, com um estudo sério, a gente percebe que as respostas para todas essas questões estão corroboradas na obra espírita, né? Justamente o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, que chegou para nós em 1857, ele vem tratar justamente dessas questões. O Livro dos Espíritos trabalha exatamente com essa informação, para que possamos saber exatamente de onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? E a consciência da explicação dessas questões, que realmente é a busca da maioria das doutrinas sobre a Terra, a resposta a essas questões, né, nos possibilita realmente uma mudança de comportamento e de olhar, e nos possibilita ser pessoas melhores. Lembrei agora que certa vez eu estava lendo uma entrevista com um grande pesquisador, e ele era um expoente na sua área específica. Ateu, ele se dizia ateu. E eu lembro que o entrevistador perguntou para ele a seguinte questão: por que você diz que é ateu? Tem uma publicação sua que você diz que rompeu completamente com Deus. Por quê? E ele diz: porque Deus, as doutrinas, as religiões não explicam a dor. Até o momento ele tinha tido contato com doutrinas religiosas e ele não tinha encontrado resposta para uma grande dor e grande perda que ele tinha. E ele era um cara inteligentíssimo em sua área, né? E ele não encontrou essas respostas. E ele diz: então, a partir de um determinado momento eu rompi com a religião e rompi com a religiosidade, porque ela não explica as causas da minha situação. E essa é uma questão que nos deixa intrigado, porque é justamente o argumento da maioria daqueles que contrariam a doutrina espírita ou qualquer processo religioso, qualquer fundamentação religiosa, né? Não me serviu para aliviar meu sofrimento. Quem é esse Deus que deixa seus filhos sofrerem? Né? Então essa é a grande pergunta que temos que responder. E o Espiritismo, em um pouquinho mais que um simples sim ou não, responde isso? Em sua fundamentação, ele te traz uma convicção lúcida de que não tem como ser diferente, né? Que existe um Pai amoroso e certamente nos dá todas essas respostas pela convicção que nos chega a partir da razão. Essa é a diferença. Não é uma crença que chega a qualquer pessoa e te tira ela, já, que qualquer argumentação de fora derruba. Você tem convicção daquilo e consegue contrapor qualquer argumento contrário. Márcia, a produção está me dizendo que o nosso primeiro bloco está encerrando, mas eu vou deixar um questionamento para ti, começar respondendo no segundo bloco. Certo. Eu te falei no quem sou, de onde vim e para onde vou, correto? Correto. E no primeiro bloco, eu já te deixo agora, o mais importante questionamento para mim não é nenhuma dessas três. Tá? É por que vim? Certo? Certo. Posso deixar para ti? Pode deixar, um desafio. Então estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Ciro Joalheiro e Odontologia Lauda. 45 segundos e a Márcia já vai responder por que vim. Ela, eu, você, certo? Só 45 segundos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado.
Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Eu estou batendo um papo hoje com Márcia Dufaux, Márcia Dufaux, mas se pronuncia Dufaux. E a gente está batendo um papo sobre vários assuntos. E eu, no final, para quem está chegando agora, no final do primeiro bloco, eu deixei um questionamento para a Márcia responder agora, no iniciozinho do segundo bloco. É o seguinte, ela falou em quem sou, de onde vim, para onde vou. Mas eu reputo que esses não são os questionamentos principais que a doutrina espírita responde. E sim, na minha opinião, principal questionamento, minha principal dúvida, e tenho certeza que da maioria das pessoas, é, Márcia, por que vim? O que tu pode nos dizer a respeito disso? Boa pergunta, né? Depois que a gente tem contato com a doutrina espírita, a gente começa a se perguntar, o que é esse planeta? Será que estamos num processo de brincadeira de Deus? Será que Ele larga a gente aqui, né? Aleatoriamente para que a gente cresça, evolua, como muitas pessoas dizem? Qual é o fundamento de tudo isso, né? E realmente uma fé irracional ou a falta de consciência dessa continuidade da vida realmente nos traria a ideia de um Deus injusto, né? Então, pensar em todos os princípios da doutrina espírita de maneira conjunta, incorporá-los na nossa vivência, nos faz ampliar o olhar para justamente responder isso. O que eu, enquanto indivíduo, estou fazendo aqui? Tudo bem, sabemos que temos uma tarefa coletiva, estamos numa sociedade, temos uma família, estamos em contato, princípios básicos da doutrina espírita, que já foi muito falado aqui por outros trabalhadores também, outras entrevistas, né, e que muitos espíritas já têm contato, e aqueles que, de certa maneira, são leigos nesse primeiro contato com a doutrina espírita, já têm a informação de que o espiritismo trata da continuidade da vida, da reencarnação, dessa relação com Deus, da comunicabilidade dos espíritos, né? E precisamos, a partir dessa consciência teórica, nos realmente se situar nesse processo. De que vale saber de tudo isso? O que de fato Deus quer de mim? Né? E essa pergunta nós devemos nos fazer não apenas em momentos que a gente está estudando a questão, o tempo todo na nossa vida. Para que eu estou aqui? Porque a consciência clara disso muda a minha postura diária, em todas as relações. Para que eu estou aqui? Nessa encarnação, nesse momento, nesse tempo, com as pessoas que estão comigo, né? Certa vez eu li uma frase numa obra de Emmanuel que dizia assim: a maioria dos espíritos pensam que reencarnam para grandes tarefas e grande despertar para se tornarem grandes expoentes na humanidade, mas não. A tarefa deles, a principal tarefa deles é aprender a amar sem posse. Quando eu aprender a amar o mendigo da rua como eu amo minha mãe e meu irmão, eu já não preciso mais reencarnar. Quando eu conseguir me relacionar com todo ser humano com o mesmo afeto, sem identificar cor, casta, religião, credo, postura, posição social, eu não preciso mais estar aqui. Virei a tarefa, a missão, a trabalho por amor àqueles que estão
nessa caminhada comigo, mas o principal objetivo da reencarnação, ele passa pelo terreno do amor sem posse, ele passa pelo processo evolutivo de cada um, realmente despertar consciências e convicções para que nos tornemos pessoas melhores em todos os aspectos, em todos os níveis. Esse é o objetivo realmente da nossa estada. Aproveitando, fazendo um gancho assim disso que tu falou agora há pouco, o que dizer, o que o Espiritismo nos diz a respeito, por exemplo, do sofrimento, fazendo um link com aquele autor ateu que tu falaste, encerrou o primeiro bloco falando dele. Sim. Como, se esse Deus é tão amoroso, meu Deus do céu, se esse Deus é tão amoroso, meu Deus do céu, né, como a gente costuma dizer, o que dizer do sofrimento? Por que sofremos? A doutrina espírita explica de forma, digamos assim, clara esse enigma, esse mistério. Será que é castigo de Deus? Quantas pessoas sofrimento? Pensam assim? Quantas pessoas pensam assim? Que é castigo? Deus está me castigando. Será que está mesmo? Exatamente. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita, para que a gente consiga trazer resposta coerente e lógica que possa auxiliar essa pessoa no despertar da razão e também envolvê-la emocionalmente no campo da emoção, para que você possa trazer o consolo para ela, né? Porque a doutrina espírita, ela não é só um despertar racional, ela consola, porque a partir do momento que eu compreendo, eu entendo que é um estágio aquele momento, né? É uma estada temporária. Eu lembro de um momento em que foi relatado para um companheiro espírita que ele passava por um momento de dor e de sofrimento muito grande. E ele estava cabisbaixo num instante em que um trabalho iria se começar e ao final ele recebeu uma mensagem de uma médium que dizia assim, ó, só precisamos que você entenda que todo o sofrimento ele tem data de validade, ele tem prazo de validade. Ele termina, e ele precisa ser compreendido realmente como uma pedra no caminho que vai me despertar para algo que eu ainda não compreendi. Nem todo o processo de dor precisa descambar para um sofrimento e para uma tortura. Eu posso estar vivenciando um momento de dor, de separação de um ente querido, né, pelo desencarne de alguém, um processo de dor na família por uma doença degenerativa que um familiar esteja passando, por uma situação trágica e catastrófica que a Terra passe. E são processos de dor que nos levam ao crescimento, mas não precisa ser um sofrimento que paralisa e que nos imobiliza para a continuidade da vida. É essa diferenciação que a gente precisa fazer. Não vai ser abolido da Terra os processos de dor nesse momento, porque somos espíritos em evolução e ainda temos muito a aprender, né? Estamos aqui com uma tarefa grandiosa de crescer em muitos aspectos. Enquanto isso não acontece, o processo de dor ele é necessário para que a gente desperte. Mas a partir do momento que eu rompo a ligação com aquele processo de sofrimento, trabalho o processo de dor com consciência, eu passo por ele sem maior sofrimento. Chico passava por processos de dores enormes fisicamente, passou por um processo de dor desde o início da sua mediunidade e se dizia feliz na tarefa. E quantos missionários do bem rastejaram na terra em sofrimento e se alegravam com a possibilidade de estar ali na condição de alguém que serve, ainda passando pelo seu estágio de crescimento. Estava resgatando algo, crescendo com aquela experiência, buscando sentir a dor em si para entender a dor do outro, num processo de projeção, né? Então, existem muitas razões para que o sofrimento esteja estabelecido. A pergunta que temos que nos fazer é: o que eu ainda não compreendi com a dor que está batendo na minha porta, com o sofrimento que está vindo? O que eu preciso entender? E, a partir dali, buscar essa compreensão com as ferramentas que a gente tem. Márcia, a gente, na obra espírita, quem lê vai perceber que fala muito em livre-arbítrio, certo? Sim. Ou seja, eu sou responsável pelo meu bem ou meu mal. Mas será que... E Deus, onde é que entra nessa parada? E o meu anjo de guarda não me dá um alô? Não, para aí que eu vou te ajudar. Eu sou responsável tanto pelo meu bem como pelo meu mal? Explica isso para aquele que
que está do outro lado da telinha que está nos assistindo. Muito bem. Mas eu pergunto assim, ó, quem a gente vai responsabilizar pelo equívoco que eu cometi? Né? Eu vou responsabilizar Deus pelo um erro meu? Eu vou responsabilizar o outro por um equívoco meu, por um deslize meu? Ou esse processo é muito mais numa relação minha com Deus, numa dificuldade ou uma inabilidade de compreensão ainda dessa proposta divina que é colocada e posta para mim, e eu nesse caminhar me desajusto e não consigo me situar nesse processo ainda, porque não tenho talvez as ferramentas ainda bem elaboradas em mim. Né? Então, não há como eu culpar o outro ou culpar a Deus. Essa é a primeira postura, né? Porque Deus me deixa sofrer assim, ou se eu fiz, porque Deus me deixou fazer? Ele não sabe tudo? Por que Ele não impediu que eu errasse? Sim. Então, se hoje eu estou sofrendo as consequências dos meus equívocos? Mas nós temos justamente esse livre-arbítrio. Assim como Ele nos deixa acertar. A gente costuma falar muito do erro, né? Porque Deus me deixou errar. Da mesma maneira, Ele te deixou acertar. Né? Então ele teria que impedir tudo e não te deixaria agir. Você quer ser dono da tua vida, do teu processo de caminhar, decidir tua história, ou você quer realmente ficar de coadjuvante nesse processo? Não tem como. Márcia, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos para encerrar o nosso tempo. Certo. Mas nesses 2 minutos eu vou te fazer um questionamento sobre reforma íntima. Que também quem lê a literatura espírita vai se deparar muito com reforma íntima, ou seja, procurar o melhoramento. A partir do momento que aquela pessoa que não é espírita, certo? E os espíritas também, talvez até mais ainda, né? Em quanto tempo, é uma pergunta meio capciosa, digamos assim, em quanto tempo o espiritismo torna aquela pessoa melhor? Através da reforma íntima dela. Em quanto tempo o Espiritismo torna uma pessoa melhor? O Espiritismo não torna ninguém melhor, Jader. Tá certo. Na verdade, o Espiritismo nos dá o norte, a bússola, as ferramentas, nos pega no colo para que a gente consiga aprender e se tornar uma pessoa melhor, né? Num processo de crescimento a partir das ferramentas que se tem. E nos deixa sempre as portas abertas, nos mostrando que Deus está presente junto de nós e que se a gente cair, ainda que estejamos nessa caminhada de melhora, muitas vezes vamos cair, que levante e continue, né? Que não pare nesse processo. Santo Agostinho, na questão 919, responde: trabalhe a reforma íntima em você, como ele fazia. Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Como se faz isso? Repassa teu dia. No final do dia, na vida prática, isso é uma questão prática para nós, ensinando como fazer. Você não precisa de terapeuta se você fizer, se você conseguir aprender. Se não conseguir ter a habilidade de fazer sozinho, busca a ferramenta, mas se você consegue, no final do dia, questões simples, 5 minutinhos, 10 minutinhos, observa como foi o teu dia durante o dia, as pessoas com quem você lidou, as pessoas com quem você falou, a falta do bom dia que você deixou de dar de manhã, a falta de cuidado na fala com um familiar querido. Começa nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos. O que eu posso melhorar? Poxa, aqui eu peguei pesado, aqui eu não precisava ter dito, poxa, aqui eu chutei o balde. Eu não preciso ser assim, eu tenho a consciência espírita já, eu posso frear um pouquinho mais, me conscientizar um pouco mais, posso melhorar aqui. E nesse momento que eu estiver fazendo isso, eu estou com o meu anjo da guarda do lado. No outro dia, a minha postura já é diferente, Jader. Com o treino diário, eu vou começando a perceber onde eu preciso me melhorar. E a proposta da doutrina espírita é essa, é nos trazer as ferramentas para que a gente cresça e se restabeleça nesse processo. Então, a mensagem é essa. Se tu quiseres deixar uma mensagem extra, digamos assim, por favor, fica à vontade. Tá? Bem, o que eu poderia dizer? Correlacionando com isso que a gente está falando, né? Que possamos todos sempre renascer a cada nascer do sol. Que haverá momentos na nossa vida em que a gente vai falhar,
por mais que a gente tenha todo um entendimento, uma compreensão filosófica, racional, porque somos seres humanos com dificuldades que trazemos de um patrimônio passado. Então, ao nos deparar com todo esse processo evolutivo hoje, a parte biológica do corpo interagindo com o espírito, então somos uma interação espírito-matéria, nesse processo a gente se situa muitas vezes. Que possamos confiar nessa presença divina e renascer ressignificando posturas, padrões de comportamento a cada nascer do sol. Começando um novo dia, bom, vamos recomeçar, né? Para que a gente não desista da vida, nunca, Jader. Perfeito. E com essa mensagem da Márcia, muito obrigado. Obrigada a você. Por ter aceito o meu convite para sentar nessa cadeira aí para a gente bater esse papo gostoso sobre espiritismo e o que ele pode nos ajudar na nossa vida diária, na compreensão de muitos enigmas, muitos mistérios da vida, tá? Muito obrigado mesmo, Márcia, tá? E com esse agradecimento para essa amiga querida, Márcia Difó, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, não deixando de agradecer os nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E se você gostou desse programa e gosta do nosso programa Palavra Espírita e quiser ser o nosso apoiador cultural, ajudar a manter esse programa no ar, ligue para esse telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.